Você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza, eu quero desejar um ótimo dia, desejar também que tenhamos um ótimo mês de agosto. Pedimos a Deus a sua bênção, o seu cuidado, as suas misericórdias e que realmente nós possamos caminhar triunfantemente, vitoriosamente, com o cuidado, a proteção e o amor do nosso Deus. Estamos ainda falando sobre Jesus e hoje nós queremos abordar os dons, a mutualidade e tudo que Jesus realmente nos inspira como igreja, como povo de Deus, de forma que possamos viver tudo aquilo que Jesus nos ensinou através do seu exemplo de vida e, acima de tudo, da sua caminhada vitoriosa, como ele realmente demonstrou para a igreja. Tem um estilo novo para viver segundo aquilo que ele viveu e que ele ensinou. Nós vamos encontrar no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11, que diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, façam como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, façam com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. É muito interessante porque o texto vai nos desafiar a que cada um possa exercer o dom que recebeu do Senhor para servir o outro ou para servir os outros. Os dons espirituais mencionados por Pedro são os dons da fala, quando ele diz se alguém falar, e os dons do serviço, se alguém administrar. A esses, uma terceira categoria deve ser adicionada, algumas vezes chamada de dons de sinais. Os dons de serviço consistem em liderança, fé, administração, ajuda e celibato. Os dons de sinais incluem milagres, curas, línguas, interpretação de línguas, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Os dons da fala incluem apostolado, profecia, discernimento de espíritos, ensino, evangelismo e exortação. Cada pessoa, então, possui pelo menos um dom espiritual para servir a outros, para edificar a igreja e para glorificar a Deus. O texto vai nos dizer que todos nós temos dons e que esses dons devem ser usados para servir aos outros, cada um conforme o dom que recebeu do Senhor. Afinal, tudo que tenho e sou vem de Deus, não me pertence. Isso vale tanto para os que falam e lideram, como também para os que auxiliam e servem. Cada pessoa recebeu um dom do Senhor a fim de realizar determinada função como membro no corpo de Cristo. Esses dons são distribuídos por Deus para serem devidamente administrados. Não devem ser usados para benefício próprio, como eu já citei, mas para a glória de Deus e o bem dos outros. Não fomos criados para ser terminais dos dons de Deus. Ao contrário, quando recebemos da sua graça, não devemos retê-la de forma egoísta, mas sim servir de canal, de ponte, para abençoar e levar os outros a também participarem dessa graça do Senhor. Devemos ser bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus é seu favor imerecido, concedido aos homens. Multiforme significa multicor ou matizada. Podemos traduzir pela palavra variada. Eu particularmente gosto demais dessa terminação quando vai dizer
que nós devemos administrar bem a multiforme graça de Deus. O que é que significa isso? De uma forma tão variada, tão criativa, Deus derrama graça, graça de amor, graça do perdão, a graça da compaixão, a graça da paciência, a graça da sua extrema generosidade, do seu cuidado, e essa multiforme graça, quer dizer, de todas as formas que Deus tem feito para nos alcançar, para nos ajudar, para nos abençoar, nós também devemos ser bons despenseiros, no sentido de que nós devemos levar para os outros esse conhecimento e derramar também sobre os outros tudo isso que Deus já derramou sobre nós, a sua multiforme graça. Mesmo que um homem tenha o dom de pregar ou ensinar, deve se certificar de que está proferindo palavras concedidas por Deus para determinada ocasião. Esse é o significado de falar de acordo com os oráculos de Deus. Além de falar sobre um texto da Bíblia, o pregador precisa ter certeza de que está apresentando a mensagem específica de Deus para aqueles ouvintes naquele momento. Não obstante o tipo de serviço, quem o realiza deve reconhecer com humildade que o poder vem de Deus. Quem tiver essa consciência dará glória a quem ela é devida, ou seja, a Deus. Ninguém deve se orgulhar dos dons que recebeu para o serviço cristão, por mais numerosos que sejam. Não só se originaram do esforço humano, mas foram concedidos pelo Senhor. Todos os serviços devem ser realizados, portanto, de modo a honrar a Deus, porque tudo vem dele. Conforme Pedro ressalta, essa honra é oferecida ao Pai por meio de Jesus Cristo, mediador, e só é possível em função daquilo que Deus fez por nós, por meio de Jesus Cristo. Ao bendito Salvador pertencem o louvor e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero já caminhar aqui para a conclusão do áudio, da reflexão desse dia, falando ainda que todos esses dons que recebemos estão ligados aos mandamentos da mutualidade. E eu estive aqui fazendo uma pesquisa e encontrei 25 mandamentos recíprocos que precisam estar permeando os nossos relacionamentos e a vida da igreja, a vida das famílias, todos nós que estamos diretamente envolvidos com a mensagem do Jesus de Nazaré, nós precisamos colocar tudo isso aqui em prática. Então, o texto vai dizer: amem-se uns aos outros, aceitem-se uns aos outros, saúdem-se uns aos outros, tenham igual cuidado uns pelos outros, sujeitem-se uns aos outros, suportem-se uns aos outros, não tenham inveja uns dos outros, deixem de julgar uns aos outros, não se queixem uns dos outros, não falem mal uns dos outros, não mordam e devorem uns aos outros, não provoquem uns aos outros, não mintam uns aos outros, confessem os seus pecados uns aos outros, perdoem-se mutuamente, edifiquem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros, aconselhem uns aos outros e falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Sirvam uns aos outros, levem os fardos pesados uns dos outros, sejam mutuamente hospitaleiros, sejam bondosos uns para com os outros e orem uns pelos outros. Aqui temos então uma lista de que todos os dons que temos devemos agora servir ao outro, conforme Deus tem determinado, que assim seja hoje e sempre. Amém. Receba um grande abraço da pastora Betinha e um ótimo mês de agosto para meditarmos e vivermos para a glória de Deus. Amém.